Mas o Senhor é bom com a gente, não é? O Senhor é bom, é bom. Hoje eu trouxe algo para compartilhar com vocês, que é algo que falou comigo muito na semana. O tema de hoje é: quando tudo diz não. Eu quero falar um pouquinho com você sobre fé. Sobre fé. Quantos homens e mulheres estão aqui que são homens e mulheres de fé? Será mesmo? Será que você é um homem e uma mulher de fé? Hoje eu quero estudar uma passagem bíblica, uma história de uma mulher. E depois que eu ler essa história, eu quero começar a destacar algumas coisas para que a gente possa raciocinar e para que você dê espaço para que o Espírito Santo fale ao teu coração. Amém? Essa palavra ela veio no meu coração essa semana, porque nós vivemos dias tão cheios. Quantos aqui tem muitos compromissos? Vivemos aqui tempos tão difíceis. Vivemos aqui, muitos aqui estão enfrentando crises familiares, problemas no trabalho, dificuldades emocionais, dificuldades financeiras, espirituais. E eu tenho visto como o mundo está acelerado, não é verdade? Como as coisas estão aceleradas. E eu venho percebendo que isso vem sufocando a vida espiritual de muitos cristãos. Eu vejo pessoas dando tudo de si, correndo para fazer tanta coisa, lutando para conquistar tantas coisas. E às vezes quando a gente para se acalmar, às vezes quando a gente deita lá no nosso travesseiro, às vezes quando a gente chega em casa, a cabeça está tão a mil, não é? Às vezes a esposa vem falar com você, você está parecendo uma estátua, né? É assim com você? É assim comigo. Minha esposa fala comigo, eu fico assim para ela, falo: mano, o que essa mulher tá falando, velho? Aí ela fica. Aí na minha cabeça ela tá falando, e na minha cabeça tá tipo assim. Eu falo: mano, ela tá falando uma língua que eu não tô entendendo. Eu me pego por vezes com tanta coisa na cabeça. Eu sinto, coloco num Netflix, num filme, qualquer coisa assim, coloco. Aí já minha esposa vem, senta comigo e fala: e aí, é filme do quê? Eu olho e eu falo: sei lá. nem prestando atenção no filme eu tô. E eu, como muitos que eu tenho conversado, tem se sentido sufocado. E sabe qual que é a crise de nós estarmos assim nessa rotina? É que as nossas práticas de oração, de obediência à palavra, os nossos valores, os nossos princípios, a nossa persistência em fé estão sendo deixados de lado sem a gente perceber. Eu tive uma conversa essa semana com algumas pessoas e eu falei que está na hora da gente subir um pouco o nível, da gente aprofundar um pouquinho mais. Está na hora da gente começar a viver o sobrenatural de verdade, viver aquelas promessas que Deus nos deu. Só que em meio a essa conversa, eu cheguei à conclusão que, como que eu vou subir de nível se o básico tem ficado de lado? Se o que é raso, o que é o comecinho de tudo, eu não estou fazendo, não estou colocando em prática. Então eu quero falar um pouquinho com você sobre a história de Ana. A história de Ana mostra que, mesmo quando a fé parece pequena, ela ainda tem poder para fazer um milagre. Amém? Então eu vou ler aqui. Se você tiver sua Bíblia aí, se tiver seu celular, se puder me acompanhar na leitura. 1 Samuel, versículo 1. Diz assim: havia certo homem de Ramataim,
Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Joroão, neto de Eliú e bisneto de Tu, filho de Efraiminita Zufê. Ele tinha 2 mulheres. Esse cara era brabo, né, gente? Ter 2 mulheres, gente. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia para a cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção dupla, dobrada, porque a amava, mas o Senhor tinha deixado ela estéril. Penina, sua rival, a provocava continuamente, a fim de irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Então Elcana, o seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste o seu coração? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado em uma cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Então fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana, porém, respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não tomes a tua serva por uma mulher perversa. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Vou parar por aqui por enquanto. Ana vivia um tempo de escuridão pessoal e escuridão espiritual. Nós lemos aqui que o grande sofrimento dessa mulher era porque ela era estéril. Ela não podia ter filhos. E ela já tinha uma idade avançada. E eu não sei se você sabe, mas naquela época, você ser estéril era uma pressão muito grande. Porque a mulher ela tinha a responsabilidade de dar filhos, de manter a geração. E é por isso que no texto que a gente leu, a gente ouve em várias palavras ela dizendo: eu sou uma mulher angustiada. A batalha dela era tão grande que, para ajudar a outra mulher do seu marido, Penina, a palavra diz que continuamente ela zombava, ela tirava sarro, ela diminuía, ela amaldiçoava com palavras negativas, dizendo: olha aí, eu tenho filho, você não tem. Você não pode dar aquilo que o seu marido quer. Você não pode suprir ele. E a palavra diz que continuamente
Pensa, eu quero que você pare um pouquinho aí, que você respire e que você possa imaginar o que é o sofrimento de uma mulher nessa situação. E para ajudar, até o sacerdote, até o pastor, até a autoridade espiritual que ela tinha, julgou-a mal, achando que ela estava embriagada, quando no fim ela só estava se derramando ao Senhor. Ela só estava cumprindo o básico ao Senhor. É muito interessante essa passagem, que por mais que ela esteja falando aqui de uma mulher estéril, de algo específico, mas hoje muitas pessoas estão vivendo esse tipo de escuridão. Muitas pessoas estão emocionalmente estéreis. Estão sem alegria, estão sem esperança, estão sem sonhos, vivem numa rotina maluca, tentando colocar uma capa ou uma máscara que está tudo bem. Não sei se você pesquisa, se você lê jornal, se você gosta de fazer leituras, mas se você vê o nível de aumento de emprego para psicólogos no Brasil, o quanto as faculdades hoje estão bombando, até aumentou a mensalidade. Não sei se você estuda ou não estuda, se você quer fazer psicologia, mas a mensalidade aumentou. Por quê? Porque a demanda é grande. E é tão grande, olha só, a gente não consegue enxergar o todo. É tão grande essa escuridão emocional que ela está dentro da igreja. É tão nítido isso que nós, quando eu falo nós, eu englobo todos os cristãos. Nós temos sido pessoas, nós temos nos transformado em pessoas estéreis. Sabe por quê? Nós não estamos gerando vida. Quantas pessoas você ganhou para Jesus nos últimos tempos? Quantas pessoas você apresentou as boas novas? Quantas pessoas você trouxe para esse ambiente? Quantas pessoas você viu uma transformação? Quantas pessoas você está levando ao batismo das águas e você está lá ao lado da banheira abraçando, celebrando junto? Quantas pessoas você tem feito isso? É tão forte isso no individual que ele está se tornando coletivo. Um outro ponto que a gente vê aqui na vida de Ana é que mesmo ela vivendo tudo que ela estava vivendo, ela não parou de sonhar. Ela tinha um sonho. Quantos de nós paramos de sonhar de verdade? Como assim, Elton, sonhar de verdade? Eu tenho atendido algumas famílias, alguns jovens, e normalmente no meio da conversa eu pergunto: qual é o seu sonho? O que você sonha? Normalmente quando você pergunta isso para as pessoas, elas respondem: ah, meu sonho é casar, meu sonho é comprar um carro, meu sonho é ter uma casa, meu sonho é ter um carro, meu sonho é ganhar pessoas para Jesus, meu sonho é ser pastor, meu sonho é isso, meu sonho é aquilo, tal. Eu falo: cara, que legal, mas o que você está fazendo para realizar esse sonho? Cri. As pessoas falam que têm sonhos, mas elas não fazem nada para conquistar. Elas acham, é igual eu quando eu era menino. Quando eu tinha 10 anos, eu queria ser jogador de futebol. Tinha até habilidade, e ainda tenho. Só que na minha cabeça era assim: cara, eu já jogo muito, vou estar jogando na rua, dando meus rolinhos, fazendo meus gols, alguém vai passar e vai me descobrir. E vai falar: tá aqui, o novo Ronaldinho.
Ou seja, eu tinha um sonho, mas eu não fazia nada, não ia nas peneiras, não treinava, não buscava ter empresário, patati patatá, vai cair do céu. Às vezes você fala, eu tenho o sonho de conquistar uma casa. Legal, tá guardando dinheiro? Tá investindo? Tá não sei o quê? Não, ainda não consigo, ainda não dá. Quanto você ganha? Ganho 20 mil por mês. Ganha 20 conto e não consegue? Eu ganho nem um terço disso e consigo. Falta projeto. Falta fé. Ana, mesmo vivendo a escuridão de não conseguir, ela tinha fé. Ela não deixava de ir ao templo. Mesmo angustiada. Ela não deixava de ir ao templo, mesmo sendo zombada. Ela não deixava de se derramar aos pés do Senhor, mesmo ela sendo julgada. A fé de Ana nos inspira a continuar buscando um Deus, mesmo quando tudo parece perdido. E como é que está a sua vida? Qual que é o nível da sua fé? Quando entra alguma dificuldade, quando você está meio perdido, quando as coisas não estão andando, como é que está o seu andar? Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Ela disse: espero que a sua serva encontre favor aos teus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, a quem deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Mesmo vivendo toda a dificuldade, Ana não abandonou as práticas da fé. Ela não desistiu da oração. Ela não abriu seu coração. Ela continuou abrindo seu coração com sinceridade. E ela fez um voto com Deus, ela fez um compromisso com Deus. E aí que tá, porque muitos de nós temos abandonado a oração diária. Muitos de nós temos substituído a oração diária, sabe pelo quê? Pela oração da refeição. Qual que é o seu tempo devocional? Não, eu oro na refeição com os meus filhos. Nós temos abandonado a leitura da palavra. O pastor Elias até disse aqui. Muitos têm trocado livros por Bíblia. Ao contrário, né? Trocado a Bíblia por livros. Valores como fidelidade, santidade, integridade, quando colocados à prova, têm desaparecido no nosso dia a dia. O que tem te sufocado? Quantas vezes temos trocado o altar de Deus por distrações, como redes sociais, como correria do nosso dia a dia, como conforto, como o pastor Tiago pregou aqui há umas semanas atrás. Ana nos ensina que a fé não é emoção, a fé é uma decisão. E nós precisamos persistir, mesmo quando estamos vivendo na dor,
mesmo quando não vemos saída. Sabe por quê? Porque Deus responde à fé que persevera. A palavra diz que Deus ouviu Ana, ela teve Samuel, e ela cumpriu o que prometeu. Ela entregou o filho. Posso alimentar sua fé agora? Posso te alimentar um pouquinho? Vou te falar uma coisa bem simples. Deus ainda responde às orações, sabia? Sabia? Que Deus responde oração? Deus ainda continua respondendo orações. Eu tenho sentido muita falta de muita gente aqui nessa semana orando aqui com a gente, nos nossos cultos da sala de oração. E sabe o que eu cheguei na conclusão? Eu estava conversando isso com a Carol na quinta-feira. Tivemos um tempo quinta-feira assim. Cara, eu lembro aqui, dá vontade de chorar. Eu não sei nem como falar. E aí quando acabou eu virei para a Carol. Falei, Carol, sabe o que dói no meu coração? Ela falou, o que, Elton? Eu falei, é que a maioria dos meus amigos, a minha família espiritual, está perdendo isso. Está perdendo isso. Nós recebemos algo tão bonito na quinta-feira da parte de Deus, aqui. Eu queria até dividir algo. Não sei se vocês conhecem a Ana. A Ana é a moça que ela tem... O Elias falou tão bonito, né? Ela tem problema com mobilidade, né? Uma cadeirante que fica lá embaixo. E ao final ela veio para mim e ela falou, pastor, eu tive uma visão. Quando ela falou isso, eu comecei a chorar. Ela estava quinta-feira. Ela falou assim, eu vejo uma grande fogueira. Vejo uma grande fogueira lá no segundo andar. E a presença de Deus era real. E na fogueira saiu uma voz dizendo, se arrependam. Se arrependam. Voltem para mim. Voltem para mim. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque a fé, ela nasce no nosso coração a partir do arrependimento. É a fé que nos leva a Jesus. E não é porque eu e você já conhecemos Jesus que a fé para, que a fé acaba. É aí que a fé tem que aumentar. Porque agora, por nós conhecermos Jesus, Ele está em nós. E a oração é a base para alimentar essa fé. É a base, meu querido. Quando você tem orado lá na tua casa, quando você tem orado no teu trabalho, quando você tem orado lá na tua faculdade, nos seus estudos, o quanto você tem orado nos seus negócios. Você tem orado antes de tomar decisão ou você sai tomando? Você tem orado quando você vai pagar alguma coisa, quando você vai fazer alguma coisa? Você tem orado aqui nos ministérios, quando você vai fazer alguma organização? Quando você vai fazer alguma postagem? Deus responde às orações. Eu sou fruto de oração. Eu conheci Jesus porque minha mãe orou por mim. Nós precisamos aprender a persistir. Hoje nós somos uma geração que não persiste. Qualquer dificuldade, a gente para e quer mudar o roteiro. Qualquer dificuldade, a gente para e quer mudar a direção. Não desista na primeira negativa. Não desista se Deus te deu esse sonho. Nós precisamos confiar, mesmo se a gente não vê um sinal. Mesmo se a gente está orando, estamos pagando o preço, estamos olhando, mas não acontece, não acontece.
Mas nós precisamos confiar naquele que nos entregou, naquele que falou, naquele que nos entregou a promessa. E nós precisamos obedecer. Sabe por quê? Porque já tem virado uma prática. A gente ora, a gente pede, a gente conquista e abandona. Já parou para perceber? Analisa um pouco a sua vida. Eu quero comprar isso. Aí depois que compra, passa um tempinho e já esqueceu. Talvez você esteja esperando algo de Deus há muito tempo. E talvez a resposta pode estar ligada à fé prática. Quantos aqui já oraram e algumas coisas não aconteceram? Não acontece. Parece que Deus não está respondendo a gente, né? Existe um processo de Deus, e que eu também não sei te dizer aqui qual é. Mas talvez o que está faltando é você colocar a fé em prática. Por isso que não está acontecendo. Porque o básico você não tem feito. Você não tem orado, você não tem obedecido e você não tem confiado. E aí não adianta só pedir. Não adianta só pedir. Meus filhos me pedem coisas todos os dias. Todos os dias. E existem coisas que me pede, eu falo, beleza, se você passar de ano, você vai ter. Beleza, se você mudar isso, você vai ter. Se você mudar aquilo, você vai ter. Existe uma condição. E às vezes o básico a gente não está fazendo. A fé que Ana tinha era como um grão de mostarda. Pequena aos olhos humanos, mas poderosa diante de Deus. Poderosa diante de Deus. Essa semana, essa palavra começou a mexer comigo, e a palavra estéril começou a ficar na minha cabeça. Eu não sei se você sabe, mas eu sou evangelista. Eu sou evangelista. Sou pastor, né? Desempenho funções pastorais, tenho muito de pastor, mas o meu cerne é evangelista. E aí essa semana me chamaram para ir compartilhar uma palavra dentro de um condomínio. Não, pastor, compartilha uma devocional dentro de um condomínio. Aí eu olhei assim, falei, nossa, eu tô meio enferrujadinho, né? E aí a palavra estéril começou a bater na minha cabeça assim, ó. Aí eu falei, mano, eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso obedecer. Falei, eu vou. E aí quando chegou no dia, eu já me preparando para ir, eu vi que era rodízio do carro. Eu não sei se você sabe, mas eu moro lá na Zona Leste. Onde eu ia era lá na Lapa. Eu falei, nossa, que hora que é? 8 da noite. Eu fiz, nossa, como que eu vou chegar lá na Lapa? O cara até falou, eu pago um Uber. Eu falei, irmão, você pagar Uber, você vai deixar uns 300 no mínimo. Eu falei, não, vou de metrô. Aí eu peguei e saí lá da Lapa, de metrô. Fui de metrô, até lá. E aí, durante o dia eu compartilhei com o Oliver que eu ia, né? Tinha me chamado, eu falei, Oliver, cara, Deus está falando no meu coração, a gente está muito estéril, precisa começar pela gente, não sei o que. Mano, eu vou ativar de novo. Aí o Oliver já olhou para mim e falou, então eu vou com você. Aí a gente se encontrou, o Oliver foi comigo. E aí chegando lá, gente, tinha 15 pessoas. Eu comecei a compartilhar, engasgado, enferrujado. Mas eu orei antes, eu confiei e eu obedeci. Sabe o que aconteceu lá? Pessoas se entregaram para Jesus. Um casal lá, Deus restaurou o sonho de ter filho, porque ela não podia ter filho. Por que eu estou falando isso para você? Porque a Ana, ela enfrentou estigmas, enfrentou dor emocional, foi incompreendida, mas ela não desistiu da fé. Ela orou, creu, obedeceu e no final ela adorou, ela foi grata. E eu quero trazer aqui uma aplicação para finalizar aqui, prática para os nossos dias, com 5 perguntas.
Primeira pergunta é: você tem orado ou você tem reclamado? Você tem aberto a tua boca para orar pelas coisas ou para reclamar das coisas? Você reclama ao ponto de já virar murmuração? E aí você pensa: poxa, mas Deus não me responde. Não acontece. A minha casa não sai disso. As situações não acontecem. Você tem obedecido a palavra ou relativado os valores? Quando você está lá sozinho, quando ninguém está vendo, é aí que você vê os seus valores. O que você tem feito? Você tem perseverado ou você tem desistido fácil? Você tem devolvido a Deus o que Ele te dá, ou você tem segurado para você? O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Ah, pastor, eu tenho devolvido. Onde? Ontem a gente teve uma festa de Páscoa aqui para as crianças do Hope. Só acompanhar o Joey. Aí semana passada ele lançou, né, o apadrinhamento. Eu fui um dos primeiros. Fui até ele e falei: ó, mano, se eu olhar para o meu financeiro, não tenho nem condição, mas me dá 2 crianças aí. Porque princípio é princípio, irmão. Eu não vou, Deus está me dando, então eu também vou dar. E aí quem sabe ele derrama mais, né? Eu me organizo melhor e consigo ajudar mais. E aí ele me falou na semana, eu falei: e aí? Conseguiu as 100 pessoas? Não, pastor, consegui. Quantas tem, Joey? 40. Falta 60. Falta 60 crianças. R$30 por mês. R$30 por mês. Eu gastei R$30 para sair da minha casa e ir para Lapa. Tá 5 conto o metrô. Você tem retido ou você tem dado? E sua fé está ativa ou adormecida pelo cansaço e pelo desânimo? Como é que está a sua fé? Quando você ora para valer? Ou você ora meia boca? Eu tenho visto pessoas torcendo para o time com mais fé do que orado. E ontem eu até torci com fé, mas não deu jeito. Mas ontem não estava valendo taça. Por isso que os palmeirenses apareceu tudo aqui hoje. Eu falo num tom de brincadeira, mas às vezes a gente está fazendo coisas tão importantes e não está tendo fé nenhuma. Por exemplo, a pessoa que vai estar lá embaixo, ela tem que chegar aqui na igreja fluindo em fé, falando: eu não vou ter 60 pessoas que vai fazer a inscrição, eu vou ter 120, vai sobrar ao ponto de eu falar lá na comunidade: ó, pode vir mais criança que, como diz lá na Zona Leste, nós aguenta. Precisa ter fé. Como é que você está, meu irmão? Como é que está aí na sua casa? Os seus sonhos, os seus desafios. A fé de Ana foi tão grande que depois que ela teve Samuel, ela entregou Samuel como ela tinha prometido. O Senhor foi tão bom com ela que a palavra diz que ela engravidou novamente. Ela gerou mais 5 filhos. 5 filhos. E a obediência dela, que era Samuel, a palavra levou ele a virar um profeta. Samuel foi usado para dedicar reis, consagrar reis.
pegar pessoas que não eram nada, tirar lá e colocar no mais alto cargo. Foi o filho dela. E não foi fácil para Ana entregar ele. Não sei se você conhece a história, mas ela entregou ele a Eli. Como que era a casa de Eli? Casa de Eli, a primeira ordem que Deus deu a Samuel foi justamente confrontar Eli sobre a casa dele. E dizer que por causa que ele escondia o que os filhos faziam, a geração dele toda ficou comprometida. Olha onde o sonho, a perseverança, a oração dessa mulher, as coisas básicas dessa mulher levou a geração dela, levou os filhos dela. Por que eu estou te dizendo isso? Porque às vezes você mesmo está se auto-sabotando, achando que não está valendo a pena você se sacrificar agora, você orar agora, você buscar agora, você sonhar agora, você perder algum tempo, se dedicar, suar um pouquinho, persistir. Você não tem ideia do que você está fazendo, aonde isso pode levar, aonde isso pode chegar. Hoje eu atendi 2 pessoas aqui no Café com o Pastor, que estão aqui me ouvindo, são queridos do nosso coração. Uma delas chegou aqui na igreja, sabe como? Por um link, ela recebeu um link e viu uma pregação, um louvor, e ela está aqui hoje, um link. Quando eu e o Thiago começamos lá atrás, 7 anos atrás, nós nunca imaginaríamos que um link pode talvez transformar a vida de uma moça tão importante, tão amada que está aqui nesse lugar. E ela é argentina, hein? É internacional ainda, hein? O link chegou. Quando que a gente imaginou isso? Não imaginamos, nunca. Sem contar outras situações que acontecem. Mas por quê? Porque nós fazemos as coisas com fé, crendo naquele que pode todas as coisas. E é isso que eu quero despertar o teu coração. Está na hora de você sair desse marasmo, desse conforto aí. Está na hora de você começar a testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida. Está na hora de você começar a tomar posse naquilo que Deus já prometeu que vai te dar.